Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Meu nome é Henrique Pereira, médico de família e comunidade, aqui ao meu lado. Eu sou o Ícaro Salerno, também médico de família. E na produção, Leandro Rodrigo. Aqui nós desvendamos a medicina além dos carimbos e gostaríamos de lembrar, que o Medicina de Família Podcast é uma produção independente, de recursos próprios, que visa divulgar a nossa especialidade, os temas comuns à nossa prática. E a gente queria fazer o disclaimer. Nada do que for dito aqui pode ser usado como recomendação médica. Para qualquer questão que você tenha, procure um médico, se possível, um médico de família. Tá certo. Para quem gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha no YouTube, podcasts, do Spotify, e também estamos no Instagram e no Twitter. Em todos os agregadores, Podcast. Queremos começar aqui com um novo quadro, É a primeira vez que estamos recebendo nosso convidado. Então, é uma honra, receber aqui Dr. Gustavo Gusso e fazer a devida apresentação, O Gustavo Gusso é um médico de família e comunidade, professor de clínica geral e propedêutica da Faculdade de Medicina da USP, mestre em medicina de família pela Universidade de Western Ontário, doutor em ciências médicas pela USP. E aí, Gustavo, eu queria falar, começando, que na entrevista da residência, você me entrevistou. Aí parece que o jogo virou, Entrevistou os dois, Entrevistou os dois, inclusive. E aí, a gente queria perguntar um pouco da sua atuação profissional no momento. Bom, eu sempre tive uma atuação, nos últimos anos pelo menos, em três áreas. Uma parte eu faço ensino, sou professor na USP, no Departamento de Clínica Médica, da disciplina de Clínica Geral e Propedêutica, e sou responsável pelo internato da Medicina de Família. Eu era da residência, fiquei alguns anos, e depois, agora eu estou no internato. E sempre tive também uma atuação, nunca deixei de fazer gestão, assistência, então tenho um consultório que eu atendo, e faço consultorias, e principalmente em organização de serviços de atenção primária, para diversas empresas nos últimos anos na área privada, Então fiz consultoria para... fui diretor da AMIL, fui diretor da DASA, e atualmente eu faço consultorias para várias empresas, assim, diferentes empresas, mas de uma forma mais independente. Ok. A gente queria começar com a primeira pergunta, que nosso podcast não é só ouvido pelos médicos, de família, não são só pelos profissionais de saúde, tem muito aluno da graduação também curioso como funciona a especialidade, Fazer uma pergunta básica, assim, você lembra da sua primeira consulta como médico de família e comunidade? Foi uma coisa assim que te impactou? Uma boa pergunta. Eu não sei se foi a primeira, eu me lembro da primeira que me impactou, que eu acho que foi uma das primeiras. Que era eu cheguei na residência, eu fui fazer residência no Sul, no Hospital Conceição, em Porto Alegre, porque não tinha aqui na USP, onde eu tinha me formado. Depois eu voltei, logo que eu terminei a residência, para justamente implementar a residência aqui. Então eu fiz o programa da residência da USP, escrevi junto com um grupo de professores. Mas nessa época, a USP não era uma faculdade que tinha muita medicina ambulatorial, zero de medicina de família, naturalmente, e quase nada de atenção primária era muito pouco, era um residual, uns ambulatórios que tinha na pediatria, no centro de saúde escola e tal. Mas a gente tinha uma medicina muito hospitalar, ainda mais do que hoje. E aí, quando eu cheguei para fazer a residência, tudo para mim era novidade. A gente se forma na USP sabendo mais UTI do que ambulatório. E é isso, você aprende UTI, você vai saber UTI. Se você aprende medicina de família, ambulatório, coordenação do cuidado, longitudinalidade, você vai fazer isso. Então eu não sabia nada, assim, para mim era tudo muito novidade. E quando eu atendi um senhor, que ele era vigilante noturno, ele tinha uma dor no joelho e uma queixa vaga, assim. Nossa, para mim foi muito difícil.
Foi muito difícil, eu fui, voltei, discuti com a preceptora e voltei. O que eu faço com isso? Dor no joelho, examinava, e puxava para cá, e puxava para lá o joelho, não via o que era, não tinha nenhuma lesão evidente, e o que eu vou fazer com ele? Aí eu não sabia que ele era vigilante noturno, na volta lá e pergunto o que ele faz. Aí ele é vigilante noturno, ficou a noite inteira de pé. Aí tal, e pá, e não sei o que. Então aquilo pra mim foi um transtorno mental, assim, porque não tinha experiência com queixas, entre aspas, vagas, né? Inexplicáveis tal, e que você não acha propriamente uma explicação. Pode ser que seja porque ele fica a noite de pé, ele não tinha nenhum trauma, aquela coisa típica das queixas que vem pra gente. Então me lembro bem desse caso, me lembro da pessoa. Então se não foi a primeira... A consulta foi no primeiro mês de residência, assim. E aí eu me lembro de várias famílias que eu acompanhei na residência, né? Vários casos e tal. E aí, enfim, muitos que marcaram. O meu TCC da residência foi sobre famílias vulneráveis, né? Então eu acompanhei para fazer vários instrumentos que eu apliquei nas famílias, umas 10 famílias, né? Então, era sobre resiliência, na verdade, o TCC, né? Como que as famílias vulneráveis, quais eram os mecanismos de resiliência delas, tal. Então, eu me lembro bastante das coisas, assim. A residência de medicina de família é um período muito rico, porque, em geral, as faculdades não têm muito essa disciplina, né? Ou quando tem, ainda ou é fragmentado, ou é pouco tempo, enfim. Não dá para ver o todo, então a residência sempre é uma experiência transformadora, né? Nesse período que a gente faz medicina de família. Na época, hoje em dia tá até mais falando, o pessoal tá falando de medicina de família e tal, né? E na sua época, como que foi assim a sua decisão por escolher essa carreira, não sei? Pois é, foi uma decisão naturalmente que eu sou muito feliz, assim, na minha opinião, acertada para minha vida. Mas difícil, porque na USP eu não tive nada. E eu tinha um amigo que tinha ido trabalhar com médico de família. O PSF tinha começado em 94. Eu me formei em 99, quer dizer, 2000. E fui fazer um ano de aeronáutica. E aí... quer dizer, eu decidi fazer a medicina de família no último ano da faculdade. Eu estava decidido a fazer, mas foi intuitivo, assim, porque esse meu amigo tinha ido para lá e eu falei, pô, eu queria ser médico geral, e aí fui indo para essa área intuitivamente. Quando eu soube que era uma área que teria um potencial maior do que eu imaginava, quando eu já estava na residência, eu estava no segundo ano da residência. E eu fui fazer estágio na Inglaterra em Portugal e na Espanha. Aí eu falei, nossa, e eu não sabia que lá era 40% dos médicos do país são médicos de família. Para mim aquilo era fiquei muito impactado com a coisa toda. Eu falei, que loucura, né? Então, quer dizer, tem um potencial muito maior. Eu achava que a gente ia trabalhar num posto de saúde qualquer... e tal, quer dizer, isso também é muito bom, mas que seria isso a possibilidade, não teria a possibilidade de dar aula, não teria a possibilidade de ser gestor, a possibilidade de fazer pesquisa, da especialidade crescer como cresceu e como precisa crescer. Eu não tinha muito essa dimensão, mas enfim, eu achava que a minha vida ia ser menos possibilidades do que acabou sendo. Então, mas foi uma escolha muito intuitiva, assim, eu não tenho uma explicação racional para a escolha. E, Gustavo, de tudo que você falou aqui da sua trajetória com a residência e hoje como médico de família, das ferramentas que nós temos na residência, qual que você acha que é a mais importante, ferramenta mais importante da medicina de família? Só complementando a pergunta anterior, antes de chegar nessa, eu tenho estudos mostrando sobre a escolha da medicina de família. Um estudo especificamente, que é um antigo até, mas que ele fala uma coisa do tipo assim, o aluno, quando ele chega na graduação, ele já existe uma boa parte da formação dele
Claro que a faculdade escolhe muito, por exemplo, porque esse artigo mostra que filhos de médicos têm menos possibilidade de escolher medicina de família, por exemplo. Porque, enfim, a educação e tal. Mas que, e aí outras conclusões é que a nossa educação até os 20 anos, até os 17 anos, quer dizer, a influência na nossa cultura familiar e a nossa formação mesmo como seres humanos, antes de chegar na faculdade, tem uma influência muito grande, né? Então, eu não tenho pais médicos, meu pai é engenheiro do ITA, morreu, e minha mãe, ela estuda, enfim, pesquisa semiótica, que é uma área da comunicação. Então, e de letras, né? Então, eu tinha uma mistura muito grande, sempre foi uma educação muito, assim, livre, de ler muito e de fazer escolhas que a gente fosse feliz, né? Minha irmã é bailarina e meu irmão trabalha no mercado financeiro. Mas, enfim, cada um foi fazer o que quis da vida. Então, para mim também, essa coisa de você ter uma educação em que seus pais falam sejam livres para fazer suas escolhas, isso influencia bastante. Porque se vocês têm uma educação em que a pessoa, você tem uma forma de pressão, tem que fazer cirurgia plástica, não sei o quê, essa expectativa do pai sobre você, aí influencia, né? Então, isso acho que é um dado muito que eu acho que tem muita influência, assim, e que eu acho que é ratificado por esses estudos que falam da escolha da especialidade, né? Enfim. Tem o sentimento de culpa também, né, do aluno. Sentimento de culpa. Eu tenho um caso, não foi comigo, foi com um amigo, que uma aluna chegou para ele depois da aula e falou: professor, eu posso falar com o senhor? Aí ele falou: pode, uma aluna do 2º ano. Aí ela perguntou para ele assim: como é que você comunicou aos seus pais que você ia fazer medicina de família? Ela falou, ela estava com dúvida como é que ela ia falar com os pais. Comunicação de más notícias. Né? Comunicação de más notícias. Ela estava aqui, ele também tinha uma educação super. O pai era professor de matemática, super fácil, seja feliz. As escolhas são, as possibilidades são. Você tem todas as possibilidades, essa coisa que os pais, que um tipo de pai fala, né? E parece que essa menina não tinha esse tipo de educação, ela tinha uma educação mais conservadora, do tipo, né, tem que fazer as coisas mais óbvias ali e tal, menos arriscadas, vamos chamar assim, né? E então, agora, claro que a faculdade influencia, né? Se você só tem aula de cirurgia, como é que... Mas, terminando esse assunto, uma outra coisa super relevante que eu tenho falado bastante é o seguinte: na USP estão fazendo uma pesquisa agora, não sei se já foi publicado ou dá para ser publicado, que estuda os egressos da faculdade, o que eles foram fazer. Então, a conclusão que eu entendi numa pré-apresentação da pesquisa que chegaram é que a USP, a vocação, aí eles falam essa palavra, a vocação dos estudantes de medicina da USP é ortopedia e cirurgia, né? 2 áreas que os alunos gostam muito. Claro, tem uma carga grande, tem uma expectativa, um glamour e tal. Tem nomes, né, de ortopedia e cirurgia que transitam e que são referência, lideranças e tal. Mas o que eu tenho falado sobre essa pesquisa é o seguinte: o que é relevante não é o que os alunos escolhem ou acabam fazendo. Isso é relevante, mas não é a única coisa relevante. O que precisa ser pesquisado é o que eles fazem depois. Porque se o cara é cirurgião, fez cirurgia e atende gastrite, então ele não é cirurgião. Ele atua como médico de atenção primária, na prática. Então, a maioria dos egressos da faculdade de medicina, se eles estão atendendo gastrite, lombalgia e dor de cabeça, desculpa, eles não estão atuando como cirurgiões e ortopedistas. Eles estão atuando como atenção primária e atrapalhando o sistema... Quer dizer, atrapalhando não... Ocupando espaço. Né? Não. Se colocando como um médico errado no lugar errado na hora errada, o que é muito perigoso para o sistema. A culpa não é do egresso. Não estou dizendo que a culpa seja do egresso e nem da escolha que ele fez, né? Tudo bem, ele foi fazer ortopedia, era o que estava por ali, tudo certo. Só que o sistema depois coloca ele como um ortopedista que tem que atender dor nas costas. Isso é muito ruim para o sistema de saúde. Depois o sistema coloca o cirurgião para ele atender gastrite.
Isso é muito ruim para o sistema de saúde, colocar um cirurgião para atender gastrite. É péssimo. Então, as pessoas acabam... o sistema induz ao erro, né? É um erro, quer dizer, um erro sistêmico, né? Que não é de uma pessoa, não é de uma escolha. Então, mas no final da história é isso. As pessoas estão fazendo atenção primária sendo especialistas, entendeu? Porque vendeu-se isso no sistema privado, de que tem que ir direto para o especialista e tal, tal, tal. Daí a pessoa escolhe uma especialidade e vai. Aí o risco é, se ela entender que tudo bem, é o que tem para hoje, ótimo. Agora, às vezes, essa pessoa se presta ainda, esse médico, às vezes, vai na televisão e fala, se você tiver gastrite, você tem que ir no cirurgião gastro, porque pode ser câncer. Entendeu? Cria-se um mecanismo do medo, né? Porque ele tem medo de não ter paciente, então, e aí tem toda a história da mercantilização da doença, né? Que é o final da história, que aí os profissionais vão na imprensa para vender a doença, para poder fazer com que a máquina, que é ineficiente, quando coloca um cirurgião para atender gastrite e um ortopedista para atender dor das costas, a máquina é naturalmente ineficiente. Na Europa, no Canadá, um cirurgião não atende gastrite, via de regra. Aliás, e um ortopedista não atende dor nas costas, eles não querem atender, porque eles têm poucos especialistas, o país existe uma coordenação, para não usar a palavra regulação, que não é só uma regulação, uma coordenação, uma gestão das vagas de residência conforme a necessidade, para que o ortopedista, o dermatologista sejam os profissionais que menos queiram receber pacientes com lombalgia e micose, porque eles têm outras coisas para fazer. Então, o profissional nesses países que menos quer atender lombalgia é o ortopedista. Ele está cheio de cirurgia para fazer, ele acha uma ofensa ele ter que atender lombalgia no Canadá. E aqui não, porque eles têm medo, porque houve uma desregulação das vagas. Agora, para fazer a regulação das vagas, mexe com tudo, né? Então, virou o que eu chamo de câncer primário, a regulação das vagas de residência. Ninguém mexe, porque ali mexe com todo o sistema e se for mexer, vai ter que ter 40% das vagas para medicina de família, como é na Europa, como é no Canadá. Aí vai ter pouquíssimas vagas para as especialidades, porque a necessidade dessas doenças específicas, as especialidades são muito menores do que lombalgia, gastrite, que são frequentes e não precisavam chegar nos especialistas focais. E aí os alunos ficam bravos, porque os alunos eles querem fazer essa especialidade. Então, na hora que fala para mexer nas vagas, eles pensam assim, os alunos, pô, tomara que seja depois que eu fizer a residência. Entendeu? Deixa eu fazer a minha cirurgia plástica, depois mexe. Então não mexe. Porque não muda, nunca muda o disco, porque todo mundo fala, não, se mexer, pô, mas eu... Aí o aluno fala, mas eu não quero, porque essa coisa da vocação é assim, no Canadá, 40% das vagas são para medicina de família, 40% das vagas são para medicina de família. Isso é na Universidade de Toronto ou na Northern Ontario, que é na área rural. Não tem essa de que uma faculdade forma para medicina de família, a outra forma para medicina rural. Ou para áreas de medicina de família. Uma forma para especialidade, outra forma para medicina de família. Todo mundo tem que dar sua contribuição. E é 40%. O aluno chega com os 8 anos sabendo que ele tem 40% de chance da vida dele ser médico de família. Ponto. Se ele quer ser oftalmologista, ele tem que lutar por uma das 30 vagas de oftalmologia no país. E ele não conseguiu. Ou vai fazer outra coisa da vida, ou vai fazer a vaga que tem. Você não pode fazer o que você, na medicina, na questão das vagas de residência, essa discussão da vocação e tal é muito mais complexa do que se coloca por aí. A autonomia médica desenfreada, né, também, que acaba contaminando, né, o sistema. Ou o próprio aluno da graduação, né, ele achar que tem o direito de fazer... Aqui no Brasil a pessoa se forma, ela faz uma especialidade e abre uma lojinha, bota lá na placa, dermatologista. E o sistema tem que mandar paciente para eles, porque ele quer. Então a gente tem que criar pacientes para todos os especialistas. Isso vai ser uma tragédia com o aumento das faculdades de medicina, sem a regulação das vagas de residência. Todo mundo sabe que vai ser uma tragédia. E o que está acontecendo é que
A medicina brasileira está se perdendo valor por causa disso, porque quando você bota um cirurgião para atender gastrite, isso é uma perda de valor do especialista e de todo mundo, é um tiro no pé. O maior tiro no pé da história da medicina brasileira que as especialidades deram foi essa insistência deles atenderem pacientes que não são específicos à especialidade, que poderiam ser resolvidos num generalista. Pegar para eles. Então, Papa Nicolau é do ginecologista, refração é do oftalmologista, lombalgia é do ortopedista, gastrite é do cirurgião gastro. Isso foi um tiro no pé assim, monumental que os países europeus, as especialidades europeias e canadenses, nunca fizeram. Eles sempre falaram, não, lombalgia não é nosso, gastrite não é nosso, deixa a cirurgia para nós, porque eles sabiam que ia desvalorizar a especialidade e a medicina como um todo. Então, aí a solução brasileira foi a pior possível, que foi criar a faculdade de medicina sem regular a vaga. Aí o cara se forma numa faculdade pequena no interior, ele também quer fazer cirurgia plástica. E aí cria-se vaga. O cara arruma. Hoje não tem vagas de residência para todo mundo. Na verdade, a proporção está piorando, né? Tem muita gente que se forma, o que é pior ainda, né? A pessoa se forma e ainda não faz uma residência. Então, vira um exército de médicos sem residência ou com uma especialidade que ele vai atender sintomas, poucas doenças específicas da própria especialidade, e pior, o cara não sabe a sua própria especialidade. Então, ele é um ortopedista que sabe atender dor lombar e não sabe atender e não sabe fazer cirurgia. Aí é um exército de pessoas que você tem que ele tem o desejo de ganhar 40 mil por mês. Então, ele é um especialista que atende sintomas, não sabe as coisas específicas da especialidade e quer ganhar como um super especialista. Tá o quadro da tragédia desenhado. A gente estava conversando aqui, né, que de quem que é a hipertensão, né? Aí uns falam que é do cardio, falam, não, hipertensão é do nefro. Esse negócio do isso é pior, isso é outra coisa que a gente escuta na USP. Não sei o que é tal. A hipertensão é do paciente, né? Isso é do paciente. E aí, bom, se ele... Agora, via de regra, um generalista atende quando o paciente tem que tomar 3 remédios ou tem uma hipertensão não controlada ou uma suspeita de uma hipertensão secundária, a gente caminha. Isso está claro nos protocolos. Poucas coisas estão mais claras nos protocolos de encaminhamento, como o momento que a gente tem que caminhar. Tem vários protocolos que falam qual é o momento que o generalista tem que caminhar mundo afora. Então não tem por que ter muita dúvida de qual é o papel de cada especialidade. É uma questão muito mais de corporativa e de o que fazer com esse mundo de especialistas que a gente produziu, porque também não estou dizendo aqui que a gente tem que mudar o sistema do dia para a noite e deixar todo mundo à míngua morrendo de fome. Não é isso que eu estou dizendo. Mas alguma coisa tem que ser feita. E que tem que mudar uma chave em algum momento. Né? E tal. Mas estamos caminhando mal, eu acho. Uhum. E às vezes o próprio, como você disse, né? O próprio especialista ele acaba não sabendo as coisas que às vezes a gente manda na esperança dele ajudar. Aí quando volta você fala, poxa vida, mas teve uma vez que tive um paciente jovem que estava com uma hipertensão super grave, tipo 22/14, né? E aí eu ia atender ele na unidade básica, isso na residência. E aí eu peguei e falei, bom, vou estudar a hipertensão secundária para já começar a delinear. Aí a pessoa veio na consulta, super educado, ele falou assim, olha, eu tenho convênio, aí eu acabei pegando uma indicação de um médico do convênio, e aí eu já passei, eu tô aqui só porque vocês me trataram super bem e tal, mas eu tô aqui só pra... Aí eu falei, deixa eu ver o que ele passou pra você, né, de coisa. Aí quando eu fui ver, o cara pediu os mesmos exames que a gente pede na UBS, colesterol e tal, a mesma coisa, e deu os mesmos remédios, as mesmas classes de remédios que a gente dá no posto, só que pago, com marca, né? Remédio de marca. Falou que era para ser daquela marca. Então aí você fala, pô, eu precisava do cara para tratar uma hipertensão secundária, para tentar investigar uma hipertensão secundária, o cara faz a mesma investigação que a gente faz aqui, e aí o paciente fica, né? O paciente é vítima do sistema. Né? E ele vai ter um retorno, que vai ter que passar de novo. Exato. E uma vez tem uma área grande, uma área bem estudada, tem várias publicações,
dessa coisa da relação especialista-generalista que chama cuidado colaborativo, collaborative care, né? Ou tem outros nomes, mas enfim, o fato é que num país como a Inglaterra, o Canadá, todo mundo sabe o seu papel, então o especialista já faz a residência treinando para que ele dê o retorno ao médico generalista. Isso faz parte, é uma das principais funções do especialista na Europa e no Canadá, dar o suporte, o retorno, o contra-referência para o médico de atenção primária. Ele quer devolver o paciente, porque a fila lá nesses países para a especialidade é a responsabilidade da especialidade. A regulação fica na especialidade, não fica na atenção primária. Então, ele é responsável pela fila. É um absurdo a regulação ficar na atenção primária. Ele é responsável. Ele tem que devolver, porque senão ele não consegue matar a fila. E ele é pressionado para matar a fila. A fila é dele, não é nossa. Então ele devolve. E o que acontece? O cara devolve, então ele sabe fazer isso. Eu fui dar uma aula aqui, fui convidado para dar uma aula de clínica médica, na residência de clínica médica, há uns 2, 3 anos. Vou dar aula de cuidado colaborativo, de contra-referência, de como é que vai ser e tal. Nossa senhora, foi a pior aula que eu dei da minha vida. Os residentes dormindo, não estavam nem aí. Eles não têm essa dimensão de que vão trabalhar, porque eles estavam na clínica médica, depois iam ser cardiologistas, reumatologistas. Mas eles acham que eles vão pegar o paciente para eles e deu. Não vão ter que devolver para um generalista, não vão ter que... Então, assim, eles não sabem nem como a nossa linguagem do generalista. Tem uma diferença de comunicação, assim, né? Então, é isso. E eles se entendem como generalistas e especialistas, o que é o pior ainda. Eles se entendem como generalistas. E essa coisa de os médicos se entenderem que eles podem ser generalistas e especialistas ao mesmo tempo é outra tragédia. Não pode... Tudo bem, fez especialidade, mas vale a última especialidade. Vale a última, porque cada um tem um papel, né? Então, não dá para você ter... Aqui no Brasil, a materialização dessa tragédia é você poder registrar 2 especialidades no CRM. Isso não existe. Como é que você registra 2 especialidades? Tá, podemos falar que tem umas exceções. O cara, sei lá, faz alguma coisa periférica na sua carreira, mas ele tem que ter uma especialidade principal, né? Cardiologia e tal. Mas isso foi feito para o cara registrar clínica médica e cardiologia. Não foi feito para ele registrar reumatologia e cardiologia. Isso é raro. Aumentar o painel dele. Eu ia falar exatamente. Eu sou cardiologista e generalista. Então, eu posso, a princípio, atender de tudo para aumentar o leque de ações e de mercado, né? Uma questão mercadológica. Mas, na prática, isso é muito ruim. Daí vira isso, né? Na hora que você tem um sistema, que nem o SUS em que a pessoa tem claro quem é especialista e generalista, porque, né, a porta de entrada é com o generalista, eles não são preparados para dar o contra-referência. Não tem o preparo. Eles têm lá interconsulta na graduação, na residência, um negócio chamado interconsulta, que não é isso. Não é só isso que é o cuidado colaborativo. E a clínica médica, da maneira que ela é posta, pelo menos como eu entendo, que é uma generalista, só que eles são medicina interna, né? No caso, eles ficam mais hospitalares, né? Então, eles não veem as pessoas no nível fundamental, né? Então, dá uma contra-referência muito diferente. Não é um parecer, assim. É uma coisa que vai ter mais uma outra... Provavelmente pode ter uma outra pergunta mais para frente, daqui a um mês, você vai ter uma outra dúvida. Vai ser um cuidado colaborativo, às vezes de 2, 3 meses, que é outra coisa que pode acontecer, né? Ajeitar uma dose de uma medicação, depois o especialista sai de cena, no momento que o paciente tem um limbo, né? Que ele não é nem um paciente grave, nem um paciente que não tem nada para ser referenciado. Então, às vezes a gente vai ter que fazer essa comunicação e tal. Mas, enfim, eles aqui no Brasil não tem muito essa... Mas a gente tinha começado a falar do ferramenta, né? Senão a gente se fosse para escolher uma ferramenta, você acha que uma das mais importantes é a coordenação do cuidado, então? Ou essa prática? Ferramenta, bom... Ou seria a comunicação?
Eu acho que, bom, a medicina de família, ela é uma especialidade geral. Então, a gente, de uma certa forma, usa as bases da medicina, né? Assim, enfim, embora a medicina tenha as suas bases diferentes um pouco, vamos dizer assim, a graduação, né? Tem anatomia, bioquímica, microbiologia, essas coisas que depois não é exatamente o que a gente faz na medicina de família, isso é da graduação. Mas acho que na medicina de família, os dois pilares principais, eu diria que são a comunicação e a epidemiologia clínica. Porque se você não sabe epidemiologia clínica aplicada, é muito difícil comunicar. Então você tem que ter alguma convicção, alguma segurança na epidemiologia para comunicar bem. Porque senão você fica, veja bem, o seu risco, ou não pode fazer tal exame porque vai te matar, vai ser muito ruim e tal. Então, a relação entre epidemiologia clínica e comunicação é muito difícil, porque a epidemiologia clínica ela vem da matemática, da estatística, e a comunicação vem de outras social, áreas. A área social, outras coisas. Então, às vezes, a pessoa que é boa de epidemiologia não é boa de comunicação, a pessoa que é boa de comunicação não é boa de epidemiologia. Então, é meio difícil você encontrar um profissional que se sente confortável nas duas áreas, que é um bom em comunicação e bom em epidemiologia clínica. Esse eu acho que é o maior desafio da medicina de família, que ela junta áreas muito distintas, né? Ela exige, né? Então, que as especialidades focais, não, elas são geralmente profissões muito técnicas, né? Então, a pessoa sabe aquela técnica, né? Dermatologia e tal. Técnica no sentido de uma especialidade, uma área específica em que você tem que se aprofundar muito num campo muito restrito. E a medicina de família não, ao contrário. Então você tem que ser bom nessas áreas sistêmicas, né? E principalmente eu acho que essas duas são os pilares, porque se você não é bom em epidemiologia clínica, saber interpretar artigo e interpretar as informações caóticas que são, né, hoje em dia cada vez mais, da forma que elas são colocadas, escolher as fontes, mas também interpretar, né? Não ficar repetindo o que a fonte diz. Você tem que saber interpretar para o contexto do paciente, né? Que é a parte da comunicação. Quer dizer, interpretar ela do ponto de vista estatístico também, ver o que aquilo está dizendo para poder passar. Então, quer dizer, entender a informação mesmo para poder explicar de uma forma customizada para o paciente. E não ficar repetindo a mesma coisa para todos os pacientes. Porque se você repetir a mesma coisa para todos os pacientes, é o indício de que talvez você não tenha entendido o que a informação quer dizer. Se você não fala para cada paciente de uma forma, pelo menos um pouco diferente, não precisa ser... Pode ser um indício de que a gente não está entendendo o que a informação quer dizer, ou é preguiça mesmo. Isso também impacta em como que a pessoa vê o que ela tem, né? O que ela tem que comunicar pra gente também, duas vias, né, da comunicação. Então, ele tem que falar pra gente assim, eu tenho medo disso, eu sinto isso, eu acho que, né, o nosso famoso CIF, né, que o pessoal usa lá na medicina centrada na pessoa. E a partir disso, a gente interpretar e devolver, né, da forma customizada, que nem é interessante. Entre vários livros que tem aqui, né, tirando o tratado que não está aqui, você já escreveu alguns capítulos, a gente queria falar do livro, que talvez esse é o último livro de comunicação. Você pode falar da ideia do livro? Exato. A graduação de medicina de várias áreas da saúde, ela tem lá uma área que é a propedêutica, que é a disciplina que eu atuo. Embora eu atue na internato, eu não atuo na propedêutica em si, na disciplina. Aliás, a medicina de família tem muita propedêutica, né? Uma das outras ferramentas importantes, que é aí que eu vou fazer a ponte com a comunicação. Uma parte importante da propedêutica, em alguns lugares chamam a semiologia, é justamente a comunicação. Quer dizer,
faz parte, né? A semiologia, a propedêutica não é só exame físico. É anamnese, é você aprender. Só que o que acontece? Tradicionalmente, a graduação de medicina, a propedêutica ficou com uma área muito técnica e muito, entre aspas, biomédica. Então a gente aprende aquela anamnese assim, dor, há quanto tempo, para onde vai, tem um checklist. A gente aprende um checklist e não aprende propriamente comunicação. Pelo menos é comum isso, né? Nas disciplinas de propedêutica. Não estou dizendo que é sempre assim e não estou dizendo que não tenha comunicação em alguma medida, mas há uma deficiência de comunicação de uma maneira mais geral. E eu vou falar o que eu digo dessa maneira mais geral. Mais geral e também mais, ao mesmo tempo, mais aprofundada. E então, a gente queria... e na Europa e nos outros países, a área de comunicação é muito forte na graduação já. Muito forte. Então, a propedêutica foi mudando e foi abrangindo. E no Brasil, a propedêutica, então, ficou com essa área mais, entre aspas, técnica, e a parte de comunicação que envolve os sentimentos do médico, ou coisas que não são ensinadas na graduação, mas podem ter alguma relação com medicina centrada na pessoa, de você entender a experiência da doença e tal, ficou com uma área chamada psicologia médica, que ficou para psiquiatria, né, em alguma medida. E a gente está querendo juntar, que foi o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, juntar todas essas coisas, né, e criar disciplinas de comunicação clínica na graduação. Acho que é uma necessidade da graduação, disciplinas de comunicação dentro da área de propedêutica, e fazer um casamento dessas coisas todas, ou dentro da área de propedêutica, ou paralelo, ou perto, próximo da área de propedêutica. Então, a demanda das áreas da promoção da saúde enorme é a área de comunicação. Por quê? Porque tem muito trabalho já. Quando você para criar uma disciplina, precisa ter um corpo de conhecimento bem acabado. E isso foi feito nos últimos 50 anos. Então, um marco foi o Balint, que ele escreveu, que ele fez, ele era psiquiatra, ele trabalhava com médicos de família na Inglaterra, e ele foi um marco na área da comunicação clínica. E de lá para cá, ele escreveu na década de 50, 60 do século passado, de lá para cá tem trocentos livros e produções e área, a sociedade científica de comunicação, em tudo, né? Então não tem por que não ter uma disciplina de comunicação. Então, claro, para fazer uma disciplina as disciplinas hoje elas são menos delimitadas, elas têm mais conexões, a graduação mudou bastante, são mais interconectadas com outras e tal, mas ter esse frame de comunicação, esse arcabouço é importante. Então, no livro a gente junta o que há de mais importante que a gente achou na comunicação. Então tem capítulo sobre o Balint, tem capítulo sobre video feedback, que é uma das modalidades do Problem Based Interview, PBI. Tem capítulo sobre como acessar a emoção do médico durante a consulta. Tem capítulo sobre o que o Juan Gerber chama de consulta sagrada, que é quando o paciente chora. Tem capítulos específicos para como comunicar com criança, como fazer entrevista de sexualidade, comunicar com, enfim, pessoas de diferentes culturas e etc e tal. E então... Os meios virtuais também. Consulta, e aí eu escrevi de meios virtuais, quer dizer, como que a gente se comunica por vídeo, por telefone, por mensagem. Foi antes da pandemia. A pandemia foi um marco. O capítulo... a gente está fazendo um curso do livro. Então, o capítulo foi antes da pandemia, o capítulo escrito, e o curso já foi durante a pandemia. E a pandemia foi um marco. Até antes da pandemia, era mais comum consultas por telefone. Ainda na Europa e nos Estados Unidos. E no Canadá. E a pandemia está virando e agora acelerou o vídeo, né? Porque mesmo lá tinha questões técnicas, né? De segurança e de técnicas mesmo, né? Até então, agora acelerou muito, né? As ferramentas, as plataformas de vídeo ficaram muito mais rápidas e fáceis de usar. Ainda não está assim tão fácil. Muito paciente não consegue.
ainda a gente tem que usar 2, 3 plataformas quando faz consulta, porque uma falha, você vai para outra, né? E acaba usando o WhatsApp, que na Europa é banido para a área da saúde, mas aqui a gente está usando, né? Porque é o que tem para hoje. E é banido porque não segue os protocolos de segurança específicos para a saúde, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Deles, né? Eles não estão na Lei Geral de Proteção de Dados deles, estão na Inglaterra, pelo menos é banido, não sei se na Europa inteira. Enfim, então, e aí eu escrevi também um capítulo de comunicação de risco, que é, para mim, a área mais difícil da comunicação, que é como comunicar risco, né? A gente está vendo a pandemia, e é engraçado, eu escrevi os últimos 2 capítulos, terminei em fevereiro, a pandemia começou em março. E foi justamente comunicação de risco e por meio virtuais, que foi a coisa que pegou na pandemia, que a gente teve que aprender a comunicar risco em meios virtuais, entendeu? Então, assim, as pessoas... O que é risco, né? Então é super difícil, Tem um papa dessa área, que é um alemão chamado Gerd, eu não consigo falar o sobrenome dele. Super difícil. Super difícil, Gerd. E eu estudei muito ele é psicólogo e como estatístico e engraçado. Lá na Europa tem muito essa tradição de psicólogo estatístico, né? Aqui não tem tanto, que é essa coisa de juntar 2 áreas muito diferentes, né? E dar um resultado incrível, né? Esse cara é incrível, ele criou um instituto de Health Literacy, que é Risk Literacy. Ele é do livro Risk Savvy, né? Ele escreveu vários livros, né? Ele escreveu... ele tem muito artigo publicado. E aí ele tem esse centro em Berlim, se eu não me engano, em Berlim, que chama Harding Center for Risk Literacy, e que é Risk Literacy traduzido seria alfabetização de risco, enfim, que é basicamente entender o que é risco. E os livros que ele escreveu, alguns que eram textos e livros, muitos para leigos, né? O site dele tem muita coisa para leigo, mas quando você lê, você fala assim, não, leigo não vai entender. É difícil pra caramba, assim, né? Entender risco, entender porcentagem, o que isso significa na nossa vida. No final da história tem muita coisa social, né? Risco é uma coisa que você conhece ou não conhece. Então, pandemia era desconhecido. Por isso ficou todo mundo em casa. Agora, as pessoas saem de casa no Brasil, que é arriscado, né? Você pode ser assaltado, né? Mas você conhece esse risco. Então você fala, para lá eu vou que eu conheço. Você conhece o risco. Então o risco tem muito essa coisa de você conhecer ou não conhecer. Quando é desconhecido, não há muita porcentagem que faça... não há muito... que acalma a pessoa. Você fala, 2%, eu falo, não vou. 1%, eu não vou. Então tem estudos mostrando assim... e risco de câncer, risco... Então assim, a pessoa... Ela nasceu no Brasil, conhece São Paulo, ela sabe que ela não pode ir em tal região que é perigosa. Mas ela sabe que ela faz aquele caminho todo dia que ela conhece, ela faz. Pode ter o seu risco, mas ela faz. Desce o elevador, sai do prédio, tudo é arriscado. Pode cair uma pedra na cabeça, mas ela faz aquilo todo dia, ela vai. Aí você vai falar para ela assim, você tem a mamografia deu uma alteração aqui, aí faz uma biópsia, deu um câncer in situ, de mama in situ, que é uma palavra que ela já não entende. Então já é desconhecido para a pessoa, que é câncer de mama in situ, já é um terreno... Fica nebuloso, né? Nebuloso. Aí tem uma pesquisa que demonstra que se a pessoa tem... se você falar para ela que ela tem 2% de risco daquele câncer progredir para câncer de mama, ela já decide tirar a mama. Entendeu? Não tem essa... 2% já é muito e não quer arriscar. Para ela é melhor tirar a mama, que é um risco de ficar com algum problema de autoestima, etc. e tal. Risco. Existe o risco da cirurgia em si, os riscos, né? Que são muitas vezes subestimados, né? Mas, enfim, é muito difícil comunicar. Olha, você vai tirar sua mama, você vai ficar com uma autoestima baixa, vai ter um monte de consequências, pode ficar deprimida, mas o câncer tem 2% de chance de progredir. Aí, o que isso significa na decisão da pessoa? É muito difícil, né? Então, as pessoas acabam indo pelo caminho do medo, né? Da intervenção pelo medo. O próprio Gerd, esse alemão, né? Ele fala de tentar trazer os números para valores absolutos para facilitar a comunicação, né? Isso. E aí ele, acho que nas palestras dele, ele fala de exemplos de quando você lida com crianças que ele conseguiu
ensinar crianças a lidar melhor com risco do que adulto, do que profissional de saúde, mostrando em números absolutos, né? Porque criança não deve saber muito, né? Não deve ficar racionalizando demais, ela vai mais na intuição. Não sei qual que é, não vi essa palestra dele, mas tem isso, e ele que até onde eu me lembro, a porcentagem é uma coisa muito difícil para as pessoas. Próprio quando saiu na mídia, né, falar da vacina, né, o quanto a vacina protege, aí fala assim, a eficácia, a curácia, reduz 50%, diminui sintomas e a chance de pegar. Aí vira essa nuvem. Outra recomendação, não é só deles, né, tem vários, o próprio o Gilbert Welch, que escreveu Overdiagnose, e o Steven Volosky, que é o coautor, e a Lisa, que são os 3 autores desse Overdiagnose, eles escreveram bastante coisa de comunicação de risco, inclusive com Gerd, e alguns artigos sugerem que assim, é sempre você ter uma linha de base. Por exemplo, seu risco era tal. Se você tomar vacina, passa para tal. Isso ajuda as pessoas a entenderem melhor Essa o que muda. É uma forma de comunicar, então, sistematizar a comunicação de risco. Isso. Então, também comparar coisas. Então, hoje, o benchmark, assim, o padrão melhor, ouro, para a comunicação de risco, são os que se chamam de pictogramas. E pictogramas são figuras ilustrativas em que você mostra, de um lado, se você não fizer a intervenção, por exemplo, vacina, PSA, mamografia, todas essas coisas que a gente faz, e se você fizer, quanto que muda. Então aqui tem 1.000 pessoas que não vão ter câncer. 5, por exemplo, teriam câncer se não fizerem tal exame. E 1 morreria. Do outro lado, 4 teriam câncer de 1.000 e 1 morreria. Então a pessoa visualiza que, mesmo assim, ela pode ser os 996 que não teriam câncer nem de um lado nem do outro. É uma forma de... Agora, decisões são decisões. A pessoa pode falar, ela olha aquele pontinho preto, umzinho lá, e fala assim, eu não quero ser esse aí, vou tomar. E nesses pictogramas também pinta o risco da intervenção. Então aqui desse lado, ninguém faria biópsia desnecessária. Aqui desse lado, 200 pessoas fariam uma biópsia desnecessária. Então pinta também o risco da intervenção. Enfim, pelo menos você visualiza o risco. É uma forma lúdica de visualizar o risco. Esse é o padrão ouro hoje, que é o defendido pelo Harding Center for Risk Literacy. Mas é dificílimo, né? Então, assim, é um campo que eu acho que tem poucas décadas de avanço, de estudos específicos, né? A estatística tem, sei lá, séculos, milênios. Mas a comunicação de risco é uma área que vai avançar provavelmente bastante. A gente vai aprender bastante como comunicar risco, de como ensinar risco para as crianças, desde as crianças, né? Porque o que eles defendem é isso também, que precisa ter uma educação, uma risk literacy, né? As pessoas precisam ter educação de risco desde pequenas. No próprio livro do Risk Savvy, né? Ele fala do repórter do tempo, do meteorologista, né? E aí ele fala assim, tem 30% de chance de chover no final de semana. Aí ele faz a entrevista e cada um fala uma coisa. Não sabe se vai chover 3 horas, se vai chover um pouco no sábado e um pouquinho no domingo, se não vai chover naquele final de semana e vai chover nos outros 50 do ano. Então a própria forma de comunicação entre as pessoas, né, também já é difícil. Aí você joga para a parte médica, com a falta da aula na graduação, né? A pessoa, se ela não comunicar direito, ela acaba causando mais dano, né? E tem um estudo muito emblemático que acho que eu citei no capítulo, que virou emblemático, que perguntou-se para pessoas de nível médio ou universitário, 80%, se não me engano, tinha nível universitário, nos Estados Unidos, que era 1 para 1.000. 1 para 1.000. O que era 1 para 1.000? Só 17% acertaram que 1 para 1.000 é igual a 0,1%. Então, quer dizer, poucas pessoas sabem os fundamentos da estatística, né? Mesmo nível universitário. Então, como é que faz? Agora também,
eu não sei, eu não tenho muita certeza, lendo todos esses caras, se eles estão indo pelo caminho correto, sabe? De que as pessoas vão saber estatística, eu não sei, eu acho que o pictograma é um caminho, com certeza, de você printar, porque eu acho que é tarefa de quem sabe estatística traduzir, não obrigar as pessoas a estudarem estatística, né? Então, tudo bem, as pessoas não vão saber o que é 1 para 1000, tudo bem. O que a gente faz com isso? Entendeu? O que nós médicos fazemos sabendo que as pessoas não sabem o que é 1 para 1000? Agora, ficar chamando a pessoa de incompetente porque ela não sabe o que é 1 para 1000 e toma a decisão errada, não dá. Né? A gente tem que lidar com esse dado, né? E achar caminhos para comunicar risco de uma forma mais eficiente, que a gente não faz. Quer dizer, a gente ainda não faz porque não tem tantos subsídios. Então, muitas vezes a gente faz dois grandes caminhos a gente faz. Fala uma informação e deixa a pessoa decidir sem muito substrato, e aí a pessoa fica com peso na vida dela. O senhor acha que eu devo tomar tal remédio? Essa decisão é sua. Ou a gente fala assim, não, tem que tomar sim. Não dá opção, né? Então, tem esses dois polos, assim. E no meio do caminho tem muita coisa que a gente tem que aprender a lidar com, que a gente ajuda a pessoa a tomar as decisões. Nossa, não é nada fácil. E a medicina também não era assim, né? Era faz ou não faz. Os médicos eram muito... muito assertivos no sentido ruim, assim, de ser muito deterministas, assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não davam opção, nem discutiam os riscos de fazer e não fazer. Então isso é muito novo, né? Tanto para a medicina quanto para as pessoas, que elas têm mais de uma possibilidade muitas vezes, né? De tomar ou não tomar tal remédio. Eu às vezes sinto que o ambiente de mercantilização, né, geral, que o sistema que a gente está envolvido, você vai no metrô, tem lá o outdoor de palpando mama, o lacinho lá, aquelas coisas. Esse ambiente acaba contaminando no nosso dia a dia, na prática, né? Porque tem aquele famoso paradoxo da popularidade que a gente fala. A gente pode falar a melhor estatística do mundo. Se ela tem uma pessoa na família dela, ou ela entrou em contato com um testemunho, entre aspas, de alguém que passou por isso, ela vai querer fazer o negócio. Não importa você pode dar a melhor estatística, a pessoa pode ser super literada na estatística em si, e você não consegue. Parece que não anda. Eu fico com... acho super difícil. Então, eu acho que o ambiente acaba contaminando o ambiente de mercantilização. E aí, eu acho super difícil lidar com isso no dia a dia. Não sei se... Mercantilizar, mas difícil em que sentido? De que... Então, porque o sistema não dá muita opção, é isso? E assim, é sempre a partir do medo, né, que as pessoas são formadas. Ela vem no seu consultório já com medo da doença, com uma narrativa que ela tem de alguém, do paradoxo da popularidade, que é aquele que a pessoa que sofreu, que tirou uma mama, ou enfim, sofreu alguma intervenção por conta de um sobrediagnóstico, ela vai contar que ela foi salva. Exato. Tem uma outra que ficou também famosa, que é da Cristina Kirchner. Ela era presidente da Argentina, e ela tirou a tireoide. E ela fez bom, não sei exatamente como começou, mas muito comumente as mulheres fazem ultrassom desnecessariamente, que mostra um nódulo que não era... A tireoide, ela é nodular, né? Então, quando fala assim, uma tireoide tem nódulo, toda tireoide tem, mas às vezes eles crescem um pouco. Aí, bom, tinha lá o nódulo, ela fez a punção, ficou indeterminada e ela tirou. Aí ela agradece muito aos médicos por ter tirado a tireoide, graças a Deus não era nada. Ela sai abraçada com os dois médicos, falando assim, agradeço, tal, graças a Deus não era nada. Perdeu uma tireoide. Então, não estou dizendo que foi desnecessário, não sei os detalhes da história, mas ela agradeceu por ter tirado a tireoide e não era nada. E tem os riscos, né? De você pegar um nervo, fazer uma paralisia vocal, fazer problema da alteração do metabolismo do cálcio, né? Olha essa notícia de jornal aqui. De hoje, né? Eu peguei aqui. Mortes, eu estava lendo, eu falei, vou trazer porque se a gente for falar de comunicação de risco. Mortes por Covid explodem
em 50 grandes cidades do país. Aí mostra 50 grandes cidades do país. E aí eu falo assim, bom, Araraquara, Apucarana, Arquimedes, Assis, Bagé. Tem um monte de cidade aqui. Como era antes o risco? Falando dessa coisa da linha de base. Explodem, assim, mortes por Covid explodem em 50 grandes cidades do país. Se o risco era 0, é lógico que vai explodir. Se o risco era 0 e virou 1, explodiu. Virou 2, aumentou 200%. Entendeu? Porque essa coisa do... Todo o tempo, na questão estatística, tem a falácia do risco relativo. Que é você falar, aumentou 200%. Bom, mas aumentou de 0,1 para 2. Continua baixo. Só que triplicou. Triplicou de 0 para 2, entendeu? É de 0,1 para 0,3. Exato, 0,1 para 0,3. Aumentou. Então, quer dizer, a questão da linha de base é essencial. Então, não dá para você comunicar risco sem ter a linha de base mesmo, assim. É interessante isso, porque se esse virou o benchmark, né, de comparar, é porque tem um sentido, né? Tem um sentido estatístico isso, de você realmente saber como era antes, né? Quer dizer, então é isso. E a imprensa nossa, se a medicina está atrasada, a imprensa então vai demorar uns 100 anos. Não estou culpando a imprensa, porque, enfim, a imprensa, então eles têm que noticiar o que é raro, o que é... Eles ficam buscando o que é grave. Aí na estatística é um prato cheio, né? Porque você vai noticiar assim, passou de 0,1 para 0,3. Ninguém vai comprar o jornal, né? Agora fala assim que aumentou 300%. Que eu ia complementar o que você falou, que é a cultura, cultura médica, cultura de excesso de exames contamina. A consulta também tem influência dos líderes de opinião, né? Você não precisa contaminar todo mundo. Se você pegar os líderes de opinião e fazer eles chegar na mídia, fazer o marketing médico, o marketing do medo, o marketing do é o suficiente já, né? Para trazer essa consulta mais difícil, né? Que você estava falando. E outra coisa que eu queria falar também das palestras do Gerd, ele faz um seminário de estatística, né? E ele pergunta para os médicos da plateia, uma mulher com 50 anos, assintomática, vem com uma mamografia positiva. E ele fala, olha, a prevalência do câncer de mama nessa população, dessas mulheres é 1%, a sensibilidade desse exame é 90% e a especificidade é 91%. E aí ele pergunta assim, qual que é a chance dessas pessoas que têm a mamografia positiva, nessa população terem câncer? E ele dá 4 alternativas. Metade da plateia responde 9 em 10, porque é contaminado pela sensibilidade, né, 90%. Mas a resposta é 1 em 10, né? Então, para nós médicos, né, é difícil comunicar se a gente não sabe o que a gente está comunicando, né? É isso que eu acho que também, de uma certa forma, o que eu quero dizer também é que, infelizmente, nós não temos a opção de não termos literacia de risco. Os pacientes têm esse direito, nós não. E então é difícil, nós vamos ter que correr atrás, né? Os pacientes têm o direito de não serem educados em risco, pelo menos uma educação básica, né? O médico não pode não saber que 1 para 1000 é igual a 0,1%. E sobre os atendimentos digitais, assim, porque a gente fala de comunicação, a gente aprende que a linguagem corporal é muito importante, né? Quase 90% da comunicação entre médico e paciente está relacionada à linguagem corporal. Mas quando você vai para o mundo virtual, telemedicina, isso soma esses 90%, e a gente perde a comunicação, a gente muda a forma. O vídeo tem bastante linguagem corporal. Tem bastante linguagem não verbal que a gente fala, né? O vídeo. E o telefone tem também, o tom de voz tem também linguagem não verbal. O prejuízo maior da comunicação por meios virtuais é claramente as mensagens. As mensagens são uma forma de comunicação, do ponto de vista de comunicação, bastante arriscada na medicina. Bastante arriscada. Tem que ser usado com muito cuidado. Por vários motivos. A comunicação por mensagem não tem comunicação não verbal, que é uma parte fundamental. Mesmo no telefone, o tom de voz dá bastante informação. O vídeo nem se compara, o vídeo se aproxima muito do presencial nesse sentido. Não totalmente, mas muito.
E a mensagem ela tem o risco de ser mais demorada, apesar de parecer mais rápida, porque você fica ali, como a gente fica indeciso, a gente não como não tem a comunicação não verbal, acaba que traz mais insegurança na tomada de decisão por parte do profissional, a conversa se prolonga. Às vezes ela não tem fim, então chama-se conversa infinita, né? E então ela acaba sendo mais demorada, apesar de parecer mais rápida. Então, via de regra, a comunicação por mensagem deveria ser reservada para questões administrativas, tipo agendar consulta, resultado de exame quando está normal, e só. Para depois, se o paciente falou, estou com dor, eu vou te ligar, ou vai virar uma consulta por vídeo. Tanto o e-mail quanto a mensagem dá conta É o da recomendado. parte, né? É evidente que você, às vezes, que dor, faz quanto tempo, começa a fazer umas perguntas na mensagem, mas a chance dessa consulta virar uma consulta por telefone ou vídeo é grande e é recomendado que vire. Antes, além de ser grande de virar, porque não teve outro jeito, é recomendado que não fique se prolongando tanto assim nas questões. A não ser que seja uma coisa que está continuando, né? Você já atendeu ela por vídeo ou por telefone e agora se está continuando aquele episódio iniciado por e-mail ou mensagem de texto de telefone, né? Para a gente encerrar, já no final aqui, você gostaria de fazer alguma pergunta muito conclusiva, pergunta final? Não, achei que a gente falou bastante, né, dos entremeios da medicina de família, bastante comunicação, acho que estou satisfeito por enquanto. Tá bom. Gustavo, onde que o pessoal pode achar o livro da comunicação para comprar? Na internet, no site da Arte Médica Editora, nas livrarias aí. E sobre o curso, onde que o pessoal acha para se inscrever no curso? Na Arte Med. Na Arte Med deve ter um banner lá, enfim, eles estão divulgando por e-mail. A Arte Med é editora, tem uma área agora de educação lá que eles estão fazendo, a gente transformou o curso. Vários professores gravaram aulas, né? Vários autores de capítulos. Eu gravei algumas, a Marcela gravou bastante também. Então, bastante conteúdo do livro, algumas coisas mais atualizadas, porque foi depois do livro, enfim. Mas segue bastante o livro em si. Então, faz par com o outro. Vale a pena ler o capítulo, assistir a aula. Então, para os médicos que estão migrando, né, para a telemedicina, quiserem começar por um momento, pode procurar o curso e adquirir o livro. Isso, e o livro ele junta isso que eu falei, todas essas coisas. Para quem é profissional de saúde também, quer treinar, comunicação, depois até propor para suas instituições, se forem ligadas a alguma instituição, criar uma disciplina também é um bom caminho. Então, para encerrar, a gente gostaria que receber perguntas, questionamentos no nosso e-mail, medicinadefamiliapodcast@gmail.com, pode ser no Twitter, né? Medicina Podcast, que nós queremos saber as interações do público, queremos saber as interações dos profissionais. Curte o nosso vídeo no canal no YouTube, segue no Instagram. E assunto não encerrado, mas sempre é uma ponte para um próximo assunto. Então, podemos encerrar? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi ótimo.